Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, graça e paz a todos os irmãos, Deus te abençoe. Está começando mais um vídeo do canal Palavra Plena. Deus abençoe a sua casa, a sua vida poderosamente, tá certo? Dá o like, compartilha e se inscreve no canal, tá certo? Hoje nós iremos falar sobre doutrina. O que é a palavra doutrina? Quer dizer doutrina. Essa palavra vem do latim, que quer dizer ensino. Faço uma pergunta para você. Na sua igreja, onde você congrega, onde você cultua, onde você se reúne para celebrar o Senhor, onde você congrega, está reunido, que a palavra congrega quer dizer se reunir em qualquer lugar, tem doutrina, tem ensinamento lá, tem ensinamento bíblico da palavra de Deus. Então vamos aprender o que é doutrina. Sabemos muito bem que a palavra doutrina quer dizer ensinamento. Jesus, quando veio à terra, ele ensinou aos seus discípulos, ele levou-os ao monte e chegando lá ensinou a doutrina do reino de Deus. Muitas vezes Jesus falava por parábola a eles, por parábolas, e assim eles muitas vezes não entendiam. Jesus ia lá e ensinava eles, explicava muitas vezes as parábolas para que eles possam entender. Então eles aprenderam muitas coisas com Jesus através do ensino. É bem interessante que o discípulo ele tem que aprender com o seu mestre, com o seu Senhor, para depois ensinar. Por quê? Porque se ele não tiver tempo para parar para ouvir o seu mestre, para ouvir aquele que está sendo, que ele está sendo liderado, ele não aprender algo da Bíblia, daquilo que é de Deus, ele não pode ensinar. Então os discípulos ensinaram, tiveram esse privilégio de receber do Senhor Jesus, porque eles primeiro aprenderam com Jesus no monte, caminharam com Jesus de cidade em cidade, eles aprenderam da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, e quando Jesus subiu ao céu, eles assim se tornaram os apóstolos, quer dizer, os enviados, e assim eles ensinaram a igreja do primeiro século. O que é bem interessante é que a palavra doutrina, ela tem, é um termo bastante conhecido da igreja, quer dizer, ensino, ensinar, aquela pessoa que ensina, que está lá. Hoje, quem faz o papel de liderança são os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os anciãos, aqueles que estão à frente do trabalho do Senhor Jesus. Então, todos esses líderes, todos esses que receberam esse ministério para, assim, conduzir o povo de Deus aqui na terra e ensinar, têm o papel fundamental de ensinar a doutrina. Sabemos que existem 3 tipos de doutrina. Primeiro tem a doutrina de Deus, segundo tem a doutrina dos homens, e terceiro tem a doutrina de demônios. Irmão, me explica um pouquinho a doutrina de Deus. Se a gente for olhar na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, no capítulo 2, no versículo 9 e 10 diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivos de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, dê prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Tá certo? Então, veja que é bem interessante aqui que a doutrina de Deus, nós temos que aprender ela para sermos obedientes, prudentes e também santificados na doutrina de Cristo. Se a gente abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, se você tiver sua Bíblia aí, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que a igreja de Cristo, a igreja do primeiro século, elas estavam vivendo de acordo com a doutrina dos apóstolos, que eram a liderança formada por Jesus para a igreja do primeiro século. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios saíam e eram feitos por intermédio dos apóstolos. Veja que os apóstolos aprenderam a doutrina, os ensinamentos de Jesus, e assim estavam passando a igreja do primeiro século. Então, está aqui a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina da trindade espiritual e eterna, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a doutrina perfeita, que é a palavra de Deus. Doutrina do homem, irmão. O que quer dizer a doutrina do homem?
A doutrina do homem muitas vezes são preceitos e algo que eles inventam no meio da tradição para enganar as pessoas. Veja que Paulo falou isso na carta de Paulo, no capítulo 2 e no versículo 22, que diz assim: segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque em todas as coisas como o uso destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto a si mesmo e de falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Veja que os homens daqueles tempos estavam fazendo culto aos anjos, e Paulo vai dar essa exortação aos irmãos de Colossos para entender que a doutrina dos homens são o rudimento daquilo que eles entendem, fazendo seus próprios preceitos e assim tirando suas próprias conclusões para colocar na vida das pessoas, dos povos ali daquela região. Veja que no versículo 18 diz assim: ninguém se faça hábito contra vós outros, pretextando humildade a culto dos anjos, baseando-se em visões, efatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Então a mente do homem é carnal, então eles diziam que tinha que adorar aos anjos, e essa doutrina não é a doutrina de Deus, porque o único que deve ser adorado é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Os anjos são ali, os anjos do Senhor e servos do Senhor, angelical, que prestam um trabalho, cultuam, os anjos já cultuam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles celebram, eles dizem 3 vezes santo, 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 santo ao Pai, santo ao Filho, santo ao Espírito Santo. Então, os anjos atribuem glória, honra a Deus e são obedientes ao Deus eterno. Então, eles queriam colocar essa doutrina, né? Como hoje na tradição aí, eles inventam que você pode fazer tantas coisas no mundo aí que é cultural, mas nem tudo me convém fazer, porque eu tenho que agradar a Deus e não aos homens, tá certo? Nos dias de Jesus, eles tentaram fazer isso com Jesus. Está aí em Mateus capítulo 15. Abra sua Bíblia para a gente aprender da Bíblia. Mateus capítulo 15, eles chegaram diante de Jesus e tentaram fazer o que, irmão? 15, versículo 9. Olha o que é que eles fizeram. Tentaram fazer com Jesus, ó. E em vão me adoram, insinuando doutrinas que são preceitos de homem, né? Veja aí, e tendo convocado a multidão, disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem, aí sim contamina o homem. Veja que eles questionaram Jesus, porque os seus discípulos comiam com a mão suja, né? A mão dos seus discípulos não estão suja, né? E eles diziam que era desonroso, né, na tradição dos anciãos, comer de mão suja, né? Eles diziam que estavam transgredindo a lei de Deus. E Jesus disse: o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas sim aquilo que sai, tá certo? Então, às vezes as pessoas veem esse momento aí, um momento tradicional, né? Porque aqueles diziam que os discípulos, a mão dos discípulos estavam suja. E ninguém sabe qual o motivo porque as mãos deles estavam sujas. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, e sim é o que sai, né? Então, às vezes, algo que é cultural, eles querem dizer que é espiritual, que é doutrinário, e não é. É como se no dia de hoje as pessoas dizem assim: brinque São João, dance forró, faça isso, faça aquilo. É cultural, é da nossa região, mas não é. Tem um sentido espiritual. Então, nós temos que obedecer a Deus. Muitas vezes ele diz: pode brincar o carnaval, pode fazer isso, é a festa, é não sei o quê, mas é festa da carne, não é uma festa que provém de Deus, tá certo? Então, nós não podemos ir pela tradição, pelo aquilo que as pessoas fazem. Nós temos que ir pela vontade de Deus. E a doutrina de demônios, só para a gente concluir, abra sua Bíblia aí, em 1 Timóteo, né? A gente vai ver que Paulo também vai falar essa questão sobre culto a demônios, né?
Paulo bate nessa tecla e Paulo diz que nós não devemos viver desta forma. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecer a espírito enganadores e a ensino, a doutrinas de demônio. Então, eu não posso abandonar os ensinamentos de Jesus para obedecer a macumba, a um espírito de encantamento, a um espírito que é de adivinhação. Não, eu tenho que obedecer aquilo que está escrito. Então, todo aquele que escuta as coisas que não vêm de Deus, a espírito enganador e a isso e aquilo que não provém de Deus, está se submetendo à doutrina de demônio. Deus te abençoe, em nome de Jesus.